O ponto em que nós nos encontramos é um ponto em que nós podemos considerá-lo como sendo o ponto zero para aquilo que nós temos para esta reta final de campeonato. E ponto zero para podermos olhar para aquilo que é um momento em que estamos posicionados, tal e qual como um dos nossos rivais na luta pelo título, com um ponto de partida igual. Ou seja, nós temos agora 9 pontos pela frente, temos um jogo já de confronto direto na próxima terça-feira, temos outros candidatos ao título também mais afastados em termos pontuais, mas acho que é um ponto zero que nós nos encontramos, um ponto de partida, um ponto em que nós temos, nesta altura, pensar mais naquilo que temos a fazer no próximo e no futuro imediato do que propriamente naquilo que fizemos no passado. Nós sabemos muito aquilo que fizemos no passado. Nós fizemos e sabemos que tivemos uma campanha de grande consistência, sabemos que fizemos e que tivemos um percurso até aqui de elevado nível em termos de performance. Em jeito de balanço eu posso e tenho ficado muito tempo e muitas vezes calado a assistir àquilo que tem sido alguns paralelismos com aquilo que tem sido a nossa campanha de Botafogo, e tenho visto falar muitas vezes sobre nós. E este é o momento em que eu posso postar exatamente a fazer aqui um reset em relação àquilo que é este passado, dizer-vos que nós temos, e eu tenho ouvido muitas vezes falar sobre investimentos, ou se falar muitas vezes sobre aquilo que é o investimento que nós fazemos ou que fizemos, mas que eu relembro que foram investimentos feitos sobre ativos naquilo que é a nossa realidade, ao contratar jogadores valiosos e de valia para a equipa, tal e qual como outros candidatos e como outras equipas que o fizeram e que vão dispersando essa ideia para poder fugir a alguma responsabilidade. Outros candidatos que também muito investiram em rivais nossos para que nos fizessem a vida mais difícil e nos roubassem pontos. Tenho ouvido muita coisa e nós, Botafogo, temos estado com uma posição que é uma posição que nós sabemos de grande coerência, não só em termos de comportamento, mas também em termos de desempenho. E, portanto, começamos na próxima terça-feira aquilo que é a reta final para um desafio que é importante, não será decisivo, mas cá estamos, vamos a ele então. Começamos a partir daí e nós seguramente estamos preparados para esse desafio e para podermos ir em busca daquilo que é um objetivo que temos, como outros, mas que é por nós muito ambicionado e que estaremos preparados para poder dar resposta àquilo que é um Botafogo forte, fisicamente, mentalmente e preparado para poder lutar nesse jogo e nos 3 jogos que faltam pelo campeonato para aquilo que possa ser chegarmos ao tão desejado título. Arthur, boa tarde. Uma semana decisiva, né? No Brasileiro tem mais 2 jogos ainda, mas o jogo tem um caráter de final para o seu adversário direto. Na Libertadores é a final com o Atlético. Você, na última entrevista coletiva, respondeu sobre o comportamento dos últimos adversários do Botafogo. Então, diante disso, eu queria te perguntar sobre Palmeiras e sobre o Atlético. Como que você acha, né, que você espera que cada um vai se comportar em cada jogo com o Botafogo? Olha, eu falo muito mais daquilo que é comportamento e falou muito bem. Damos aqui mais um link para poder falar exatamente sobre esses comportamentos, porque já falei sobre este nosso rival mais próximo, que será o Palmeiras, o primeiro, e falo sempre daquilo que é o primeiro por ser o próximo. Nós temos, de facto, 4 finais nesta altura para disputar. Temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimas para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é... Repare, nós já fomos, em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixámos de o ser campeões. Nós já fomos favoritos. Nós já deixámos de ser favoritos. Nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram
deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. Sobre o Atlético, volto a dizer a mesma coisa também daquilo que falei sobre o Palmeiras. Um Atlético que está e que teve um jogo que, tendo em conta aquilo que foi o desempenho e o contexto que nós tivemos, foi um jogo que para nós soube a pouco o empate. Para nós soube a pouco. Para o adversário provavelmente não, e tiveram a oportunidade de o manifestar no final que não. Mas a relação que nós tivemos e naquilo que é nós podermos olhar exatamente para um adversário destes, eu posso dizer exatamente também o mesmo. Dentro daquilo que eu tenho dito, de ter estado calado, a ouvir e a apreciar, a poder ver aquilo que era à nossa volta. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro, que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou a um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, alguma coisa está errada. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Moralmente, olhem para dentro e tenham atenção exatamente a isso, que me parece bem mais grave do que aquilo que seja o Luís Henrique ter dito o que quer que seja. Parece muito mais grave quando olhamos para dentro e vemos comportamentos desses, de ter um jogador de uma equipa que joga contra essa equipa, que jogou contra essa equipa, apreciem se jogou bem ou mal, apreciem, e que depois deseja que essa equipa possa ser campeã. Se calhar isso para dentro tem mais lição de moral do que propriamente falar dos rivais e, neste caso, falar de nós próprios. Eu estou a ouvir a mesma. De novo aqui, Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Eu sei que o senhor acabou de falar que estamos na condição 0 daqui em diante, que o senhor está pensando, mas o retrospecto recente de um Botafogo que, de alguma maneira, esbarrou em equipes que vem jogando ali muito na retranca, tentando evitar aquilo que o Botafogo tem de melhor, que é a qualidade do seu ataque. Queria saber se o senhor fez uma avaliação em relação a isso, a maneira como os adversários têm conseguido impedir o ataque do Botafogo, tem sido a qualidade do Botafogo até aqui, e se de alguma maneira também existe um outro lado, um lado psicológico que os adversários também, o senhor acabou de falar aí do Atlético e tudo mais, que tem percebido em algum momento que também pode desestabilizar a equipe do Botafogo num dado momento do jogo. Se o senhor o departamento de futebol tem se preocupado também com isso. Obrigado. A situação é muito mais vossa em termos de comunicação e provavelmente uma comunicação mais regional, nem digo tanto aquela que é do Rio, mas que tem tido este cuidado de aparecer agora com mais vivacidade. Eu vi-os há muito tempo desaparecidos, não os via, não os lia, não conseguia ver mais do que 3 linhas a falar sobre o Botafogo. Hoje já fazem alguns textos, já escrevem mais qualquer coisa, para falarem sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem. Está muito bem, não conseguiu os resultados que queria, infelizmente, mas conseguiu outros anteriores que lhe permite nesta altura, mesmo tendo só conquistado 3 pontos nos últimos 9, não fazer com que nenhum adversário nos tenha passado. Está igual em termos de condição de pontual, o nosso rival. Portanto, nesta altura, isso é apenas e só um fait divers que querem montar em cima do Botafogo e que para mim não entra, nem a mim nem aos meus jogadores. Volto a dizer,
Se vamos ou não conseguir, será outra questão que nós temos que colocar, tem a ver com competência. E será sempre aquilo que nos deve avaliar, competência. Sermos mais ou menos competentes, e se os rivais forem mais competentes do que nós, parabéns, e está tudo certo na mesma. Não é essa a questão. Agora, não queiram montar nenhum tipo de cenário, e é por isso que me ouvem dizer há 6 meses atrás, sobre aquilo que é o ano anterior, em que muito se falou aqui, em que fomos afastando, fomos quebrando, e nesta altura estamos outra vez a tentar para poder ter algum ponto de coincidência ou de agarrar de alguma forma. Não existe. Os jogadores, o treinador, não somos os mesmos. Há muita diferença aqui. Agora, se vamos conseguir ou não, depende da nossa competência. Agora, nós estamos preparados para lutar, e é isso que eu digo. Ponto zero para nós podermos pensar naquilo que fizemos para trás. Muito bem mesmo. Muitas coisas boas. De umas equipas mais atrativas da América do Sul a jogar. De umas equipas que mais gosto deu ver jogar. E, portanto, nesta altura, aquilo que nós sabemos é que este ponto é o ponto em que nós temos que nos agarrar às decisões. É o ponto de tudo ou nada. Em que temos 3 jogos, mais uma final de Libertadores, em que não é importante jogar bem, não é importante fazer golos bonitos, não é importante dar espetáculo, é importante ganhar. Importante para conseguir atingir objetivos, e esses objetivos estão aqui à mão. Portanto, é uma semana importante para nós, sem dúvida nenhuma. Vamos hoje começar esta aventura desta próxima semana, mas com um objetivo muito claro, e fiquem todos claros em relação a isso, com uma equipa mentalmente preparada, forte, para poder dar resposta em todos os jogos que teremos daqui até ao final do campeonato. Desculpa. Arthur, boa tarde. Leonardo Pereira, do site Jogada 10. Arthur, eu queria voltar para o início da passagem sua pelo Botafogo em abril. Na sua primeira sequência mais difícil, você respondeu, mas eles também vão enfrentar o Botafogo. Essa frase também se repetiu quando o sorteio das oitavas de final da Libertadores colocou Botafogo e Palmeiras frente a frente. E agora eu te pergunto, nesse recorte de 3 pontos em 9 disputados, em toda a desconfiança que o torcedor tem, quais são os argumentos que você pode transmitir para que essa frase, eles ainda vão enfrentar o Botafogo, esteja de pé? E lembrando que depois do Palmeiras, logo depois da final da Libertadores, o Botafogo ainda tem um Internacional pela frente. Se o Botafogo ganha, vai ter pouquíssimo tempo para comemorar. E o Inter vem de 16 jogos sem perder também, o Botafogo tem 13. Enfim, por que essa frase que virou um bordão para a torcida, que encheu tanta gente, que serviu de combustível para tanta gente, ainda está de perto, Jorge? Obrigado. Olha, porque apenas isso é uma realidade. A verdade é que nós não jogamos sozinhos, nem nenhum dos nossos adversários o faz. Nós sabemos que nós temos uma ponta final terrível em termos de dificuldade. Palmeiras, Atlético Mineiro na final da Libertadores, Internacional e São Paulo, são 4 jogos com equipas de alto nível. São equipas todas elas muitíssimo boas, e onde não há nenhum resultado garantido. Mas a mesma certeza que eu tenho é que também para o lado contrário, para os nossos adversários, não tenho uma certeza de resultado face àquilo que é enfrentar este Botafogo. Portanto, eu mantenho exatamente a mesma linha de raciocínio, sabendo que é difícil aquilo que nós temos para fazer, mas é tão maior essa nossa dificuldade como será exatamente igual a dos nossos rivais. Portanto, ninguém poderá, nesta altura, ficar satisfeito de jogar contra este Botafogo. Nós sabemos que somos um adversário incómodo, sabemos que somos um adversário que ninguém gosta de defrontar, sabemos que temos conquistado o respeito, e se lhe quiserem olhar para aquilo que é o passado recente dos nossos adversários, esta forma de abordar poderíamos chamar respeito, face àquilo que esta equipa já conquistou e à forma como vêm jogar contra nós. Mas nós teremos agora esta parte final, como disse, vamos olhar para esta ponta de 4 jogos com a determinação do costume, a ambição que nos tem guiado em cada uma destas competições que disputamos esta temporada, para que possamos, dentro das 2 que ainda nos conseguimos manter vivos, Libertadores e Campeonato, podermos dar o nosso melhor para podermos, como eu tenho dito também até ao fim, de que garantimos com que possamos lutar em uma delas até a última gota de suor. Isso será sempre imagem de marca daquele que é este Botafogo. Será sempre essa imagem de marca. Se vamos conseguir ou não, volto a dizer, terá muito a ver com a competência do seu treinador, com a competência dos jogadores, de uma série de contextos, para nós podermos agarrar isso de forma positiva,
esperando também que haja rigor, que haja justiça, que haja igualdade naquilo que é o tratamento, que não seja preciso 2, 3 penaltis para se ganhar um jogo, que sejam os erros de arbitragem que não beneficiem sempre o mesmo, que possa ser uma ponta final de campeonato justa para todos, equilibrada e igual, para que depois então sim, só sobressaia aquele que possa ser o melhor e nós iremos tentar lutar para ser o melhor desses que vão lutar até ao fim. Arthur, oi, boa tarde. Primeiramente, boa sorte, né, nesses 2 jogos. Obrigado. Eu queria te fazer um pedido, que você falasse, hoje é a sua última conversa com os torcedores antes desses 2 jogos. Queria que você se dirigisse assim, diretamente para o torcedor, desde o que está menos otimista, que a gente sabe que tem, até o que está mais otimista, para passar uma mensagem de otimismo para cada torcedor olhando no olho dele. Olha, o meu otimismo tem a ver com aquilo que é o meu trabalho, aquilo que eu faço diariamente, e eu tenho sentido, repare, eu tenho falado e tenho tido a abordagem de muita gente, torcedores de Botafogo, que têm valorizado muito aquilo que tem sido o nosso trabalho. E há uma questão importante, é que eles têm dito também que não deixam de acreditar naquilo que nós fazemos, de que os momentos são de facto momentos que nós vivemos, mas que não são nunca decisivos para aquilo que nós precisamos atingir. E eu quero continuar a dizer que aquilo que tem sido a nossa torcida ao longo do campeonato, aquilo que nós temos vivido, não só no Nilton Santos, mas também em todos os estádios ou campos onde nós temos jogado, tem sido fundamental o seu apoio de uma forma incondicional. E nós temos que perceber de uma vez por todas que o crescimento só se faz se nós conseguimos ter um só em função daquilo que é os objetivos comuns que temos enquanto equipa. E um só tem a ver com aquilo que é a estrutura, a equipa técnica, os seus jogadores e fundamentalmente os seus torcedores. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de ser incondicionais em função do resultado. Incondicional, e a paixão que nós sabemos que os torcedores têm pelo Botafogo é que não possa haver ninguém que possa querer mais do que eles próprios, como nós também o queremos, porque depende e sabemos que o nosso trabalho está em causa. Aquilo que eu mais peço é que sejam iguais a si próprios, que possam ser a mesma massa adepta que têm sido ao longo de toda a temporada, para que possamos contar com eles em todos os momentos. E sabendo que mesmo no momento de um jogo, por vezes passamos por vários momentos. E que mais importante será quando eles se manifestarem, quando nós estivermos no momento menos bom, para que nos possam puxar para cima, porque no final sorriremos todos e seremos todos felizes de cada um dos estados. Arthur, boa tarde. Isabelle Favieri do Lance. Até o fim de novembro, o Botafogo vai jogar cerca de 6 jogos só no mês de novembro. E sem falar dos jogadores convocados que atuaram pelas suas seleções. E no último jogo você falou que o Marlon Freitas foi poupado por desgaste físico, e acredito que o Alex Telles deve ter seguido mais ou menos a mesma lógica. Agora vai jogar contra o Palmeiras amanhã e 3 dias depois uma final contra o Atlético Mineiro. Como administrar a equipe titular nessa questão do desgaste físico, e se você pretende poupar contra o Palmeiras pensando já na final da Libertadores? O Alex Telles e o Marlon vão jogar contra o Palmeiras seguramente. Quando eu falo sobre desgaste, tem a ver com aquilo que nós temos a capacidade de ter também, um departamento que nos ajuda imenso, e aqui no Campeonato Brasileiro é fundamental, que é o departamento de desempenho, e que nós temos que analisar tudo aquilo que são dados para perceber qual é o estado do jogador. Há 2 pontos importantes quando nós avaliamos um jogador. Tem a ver com aquilo que é a sua fadiga e tem a ver com aquilo que é o seu risco de lesão. E nós temos que saber que num período de tempo em que temos 6 jogos, como falou, em que o espaço é tão reduzido entre cada um dos jogos, nós temos muitas vezes que tomar decisões que por vezes pode-nos custar tomar, mas que nós temos que as tomar em função de poder contar e contribuir, e poder saber que temos o contributo do atleta no próximo jogo em melhores condições. E, portanto, é dessa forma que nós fazemos, mas desde o início, não é agora esta parte final do campeonato, mas desde o início, e a verdade é que nós temos também tido, também nesse aspecto, e deixem-me também puxar um bocadinho, não para mim, mas para quem trabalha comigo, nós temos tido um elenco isento de lesões, desde há algum tempo. Ou seja, tivemos lesões mais graves em que nada tem a ver com a questão de fadiga, o caso do Jefinho e o próprio Júnior Santos. Desde essa parte temos tido um elenco todo ele limpo de lesões, portanto, com um excelente trabalho de quem trabalha a parte mais física, quem trabalha a parte mais de recuperação. Portanto, parabéns para eles, porque nos têm ajudado muito a ter os jogadores todos disponíveis, e nós sabemos que às vezes temos que tomar opções em função daquilo que possa ser garantir o bem-estar do atleta, que será sempre para mim a prioridade e a única forma de eu ter todos os atletas disponíveis para os jogos de decisão e os jogos importantes nós podermos utilizar todos aqueles que estejam à disposição. Arthur, aqui, boa tarde. Nesses 6 meses desde que você assumiu o comando do Botafogo, 6 meses aproximadamente,
O Botafogo teve um momento ali delicado, mas depois foi se redescobrindo até mesmo com a sua identidade dentro do time. Queria que você destacasse ao longo desse tempo, né, o que foi primordial para que o Botafogo pudesse até mesmo mudar essa mentalidade que hoje possa fazer o torcedor acreditar que é possível sim conquistar o título depois de ter perdido na última rodada a liderança. E o que diferencia o Botafogo, tanto de Palmeiras no Campeonato Brasileiro, quanto do Atlético Mineiro na final da Libertadores? O que diferencia o Botafogo para ser campeão? A questão da diferença entre essas três equipas, e porque estamos aqui já a projetar também o próximo sábado, eu acho que tem muito mais semelhanças do que diferenças. Semelhanças naquilo que é a qualidade individual dos jogadores, qualidade também daquilo que é a forma de cada um deles jogar, formas diferentes. Repare que todas as três equipas que estamos a falar jogam de forma muito diferente, mas que têm também uma identidade muito própria e muito segura, e portanto isso faz com que haja mais qualidade em termos de cada uma das equipas do que propriamente nós olharmos com fragilidade. O que pode diferenciar ou queremos que possa ser aquilo que seja a nossa ambição, de nós podermos saber que temos um longo período à espera deste momento, que é para nós histórico, em função do atingido até ao momento. E estou a falar concretamente de uma possível final da Libertadores, em que o ganhar seria pôr o clube num patamar de excelência. O campeonato já o temos ganho noutras alturas, faz com que haja uma espera grande em relação àquilo que é o dia de hoje, mas acima de tudo falou sobre aquilo que é importante. Nós conseguimos criar aqui uma mentalidade extremamente competitiva. Nós, quando falámos há pouco, uma questão que foi colocada sobre aquilo que é parte da torcida, de estar mais receosa com aquilo que é os últimos resultados, não há nenhuma equipa, aliás, o meu colega falou sobre isso na última conferência, não há nenhuma equipa que consiga ter uma consistência 100% igual de princípio a fim. Há momentos em que há algumas oscilações. Eu preferia ter oscilado mais cedo do que estar agora nesta parte final, porque é decisivo, cada ponto é muito decisivo para aquilo que é o campeonato, mas não faz com que eu perca o rumo ou perca o sentido. Há claramente uma ideia muito bem definida, uma matriz mental que foi trabalhada, que foi construída, que foi potenciada dentro do próprio clube, para que nós possamos saber lidar com tudo isto também e não nos deixarmos influenciar com o que quer que seja, porque a verdade é esta, nós sabemos que fomos nós, nesta altura, que nos pusemos nesta situação. Nós já passámos de ter 6 pontos de vantagem, nesta altura estamos em igualdade pontual, responsabilidade nossa, porque não conseguimos os pontos que queríamos para manter essa diferença. Portanto, nós temos noção de tudo isto, nós estamos perfeitamente cientes daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é a nossa atualidade, mas a mesma certeza em relação ao conhecermos o nosso momento é tão igual àquilo que é a nossa ambição e a nossa determinação para conseguirmos atingir os nossos grandes objetivos. Boa tarde, Arthur. Alexandre Bernardo, canal Papo de Alvinegro. Queria que você falasse um pouco sobre essa insistência do time, jogar muitas bolas na área, né? Fazer aquele famoso chuveirinho em diversos jogos que nós vimos, os 3 ou 4, né? Os últimos jogos. E se tem um plano B para esses últimos jogos, né? O jogo contra o Palmeiras amanhã, acredito que não seja necessário esse chuveirinho, porque acredito que o Palmeiras vai sair para o jogo, né? E vai dar espaço para o Botafogo. E seguindo com o Atlético Mineiro, o Inter e por aí vai. Tem algum plano B, além do chuveirinho, que vem com uma constância? E eu não sei se em Portugal é exatamente o mesmo termo que se usa para aquilo que me está a dizer, o chuveirinho. Bolas aéreas. Não, eu sim, bolas aéreas. Eu vou-lhe dizer porque em Portugal, de onde eu venho, o chuveirinho, quando se utiliza esse termo, que até é meio depreciativo, tem a ver com os zagueiros colocar a bola dentro da área. Ou seja, ganharmos 50 metros através de um pontapé longo para pôr a bola dentro da área. Eu não vi o Botafogo fazer isso em lado nenhum. Nenhum. Nem hoje, nem ontem, nem no primeiro jogo. Em nenhum. Não sei se estamos a falar do mesmo termo para falar sobre aquilo que é a realidade. Chuveirinho em Portugal, para mim, é colocar a bola do goleiro ou do zagueiro dentro da 50, 60 metros lá para dentro. Que é o quê? Incompetência para conseguir chegar com bola controlada ou, em termos de qualidade, próximo da baliza contrária. Nunca vi o Botafogo fazer isso. O que eu vejo, e se calhar é isso que pode estar a iludi-lo, é se nós termos mais cruzamentos, e eu já falei disso que nós tivemos,
mais de 30 cruzamentos nos últimos 3 jogos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 por jogo. Porque é a zona onde nós conseguimos encontrar espaços e daí termos também jogado muitas vezes com 2 atacantes, 2 finalizadores, 2 homens dentro da área para poder tirar proveito daquilo que é a chegada de bolas dos corredores laterais. Porquê? Porque o adversário tem jogado muito próximo da sua grande área, tem jogado com uma linha de 5, de 6 alguns deles, para depois juntar a linha média e atacante, próxima também, onde muitas vezes nós temos 9, 10 homens ali próximos. O que é que nós temos como solução? Não é plano B, solução. Eu não tenho planos, tenho soluções. E aquilo que nós procuramos tentar fazer dentro da nossa ideia de jogo e da nossa identidade, que nós tanto insistimos e tentamos, temos também alternativas, como solução, chegar aos corredores laterais, para podermos ter finalizações. Se tivéssemos a finalização pelo corredor lateral do cruzamento do Cuiabano com o Igor Jesus a finalizar em cima do goleiro dentro da linha, nós estaríamos a falar de coisas completamente diferentes. Portanto, não tivemos nunca em momento nenhum chuveirinho que demonstra desespero, demonstra incompetência e demonstra estarmos a jogar a 60 metros da baliza contrária. E eu estou-lhe a dizer é que nós procuramos e temos alternativas também para procurar jogar por fora, para tentar contrariar aquilo que é as equipas que nos têm retirado ou tentar defender mais por dentro naquilo que é o corredor de baliza. Perfeito. Aqui no Brasil a gente usa esse termo também. São vários termos para as bolas alçadas na área. Por isso a pergunta. Obrigado. Certíssimo. Obrigado. Arthur, boa tarde. Thiago. Desculpa. A gente está falando a semana inteira, talvez alguns meses, talvez, que essa vai ser a semana mais importante do Botafogo. Acho que o torcedor do Botafogo está esperando por essa semana, seja quais forem as condições da semana. Mas eu queria saber para você, quão importante é essa semana na vida do Arthur Jorge, do Arthur treinador, o Arthur que chegou aqui no início do ano para comandar esse Botafogo, que tinha vários objetivos. O que está passando na sua semana? Como está a sua cabeça para essa semana? Obrigado. É tão grande quanto a importância que tem para o clube, porque eu vivo e embrenho-me de forma muito pessoal naquilo que é os objetivos que tenho coletivo, e hoje são objetivos coletivos, portanto eu não posso nunca ficar distante disso. Se procuro ter alguma capacidade para poder olhar para isto de uma forma em que tenha a capacidade, e perdoe-me a repetição, mas a capacidade para podermos controlar todos os momentos que nesta altura vivemos, e estou a falar que nós pensámos há 2 meses a possibilidade de virmos para esta semana noutras condições, noutros contextos. Hoje a nossa realidade é esta e é neste sentido que eu me quero focar essencialmente. Mas estou acima de tudo muito ansioso por esta semana também. Estou desejoso que nos chegue. É uma semana muito importante para nós, tendo em conta aquilo que é o jogo de terça-feira, mas particularmente o jogo de sábado também, face àquilo que é a conquista imediata de um troféu. É muito, muito importante para mim poder estar à altura, e é aí que eu me tenho tentado preparar, é poder estar eu à altura de poder ajudar os meus também a conquistar alguma coisa, porque é sempre no sentido de acrescentar valor, não é uma questão pessoal, não é uma questão de egocentrismo, de querer o que quer que seja. Para mim será sempre importante ajudar, contribuir, dar o meu melhor, e estou a fazer isto desde há muito tempo, mas esta semana tenho que caprichar, tenho que dar ainda mais. O meu melhor para que o Botafogo consiga ter a oportunidade de ganhar alguma coisa, de poder ter troféus, de ter títulos, para poder ter uma temporada que não seja só muito boa, mas possa ser extraordinária mesmo. Obrigado. Aqui, Arthur. Alan Santos, do BTB Esportes. Fazendo um overview do que você falou tudo aqui na coletiva, falando uma frase, favoritismo. Como que vocês lidam com isso dentro hoje do vestiário? Os olhos do Brasil, do nosso continente, do mundo todo, está hoje para o Botafogo. O Botafogo está indo às frentes, brasileiro e Libertadores. Como o seu vestiário vem lidando com o favoritismo, mesmo chegando pela primeira vez numa final de Libertadores? Olha, eu vou-lhe responder que tem a ver, eu vejo isso com realidade, e a realidade é que eu não acho que sejamos favoritos. Portanto, eu acho que nós temos tido... Nós conseguimos um facto importante, que é poderem olhar para nós, como lhe disse há pouco, ou como falei há pouco, sobre a questão do imenso respeito que nós fomos conquistando, e fomos conquistando esse respeito como? Com desempenho, com performance, com resultados. Portanto, isto tem sido os pilares fundamentais para que todos aqueles que nos olham e nos avaliam nos considerem como tal. Mas eu
a prudência leva-me a isso também, a de poder dizer que em finais não há favoritos, em finais há duas equipas que procuram ganhar o troféu. Portanto, sábado é isso que eu penso que possa acontecer, duas equipas determinadas e capazes de dar o seu melhor para ganhar troféus. Em relação ao jogo de terça-feira, provavelmente já fomos muito favoritos, nesta altura não somos nada favoritos, porque estamos atrás, portanto, se gostam de nos pôr atrás, coloquem-nos atrás em relação ao adversário. O favoritismo é do Palmeiras, joga em casa e nós vamos lá para tentar contrariar esse favoritismo e puxamos para nós aquilo que é a decisão do campeonato, em que possamos depender de nós próprios, que nesta altura sabemos que não é o caso. E, portanto, esta é a realidade que nós temos atualmente. Olá. Boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Você tem só esse treino agora da tarde para preparar o time, pensando para esse jogo contra o Palmeiras, que eu queria saber, dá para fazer alguma coisa diferente só nessa atividade? Fica sendo um tempo voltado mesmo para o próximo jogo ou para o trabalho, de uma certa forma, também já é válido pensando na final da Libertadores também? É aprimorar o que vem sendo feito durante todos esses meses? Dá para construir uma novidade, alguma coisa para surpreender o adversário, um treino agora à tarde? Olha, nós tivemos ontem treino também, treinamos ontem de manhã, ao final da manhã. Obviamente que o tempo é muito curto, tendo em conta aquilo que é o que nós possamos exigir aos jogadores dentro de campo, quer seja ontem ou hoje mesmo. A verdade é que nós procuraremos treinar e trabalhar de forma fora de campo, ou seja, já tivemos a oportunidade de ver imagens, já tivemos a oportunidade de fazer correções, já tivemos a oportunidade também, e iremos ter mais oportunidade para podermos falar sobre o jogo de Palmeiras, do adversário, que comportamentos vamos ter, de que forma nos vamos abordar o jogo, abordar no sentido de missão, nunca em relação àquilo que é a nossa ideia, porque isso não vai alterar de forma nenhuma a nossa forma de estar e a nossa postura dentro do campo na próxima terça-feira. Até porque temos alguns jogadores que precisam e estão num período de recuperação, jogadores que estão nesta altura a fazer o seu período de recuperação para que possam estar no seu melhor no próximo jogo e, portanto, mais do que isso, hoje o treino será aproveitado e nós vamos ter um período aberto à comunicação, correto? Só quando vocês saírem, nós vamos pegar um bocadinho daquilo que é o aproveitar o treino para fazer algum tipo de exercício mais tático e concretamente também algumas bolas paradas para podermos, aí sim, porque nos é permitido fazer isso, aquilo que vocês vão ver será um treino em que não será mais do que ter aquilo que eles mais gostam de fazer, que é jogar, que é estarem com bola, que é poderem ter a oportunidade de desfrutar do momento de estar no campo e poderem jogar, porque isto faz parte do treino também, que é nós darmos essa liberdade aos jogadores para poderem jogar, competir entre eles próprios. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Davi Ferreira aqui do Jornal Globo. São dois jogos muito decisivos agora nessa semana, que passam muito por entrelinhas de alguns confrontos no campo. E eu queria te perguntar em relação a dois confrontos nesses dois jogos, que eu vejo como bem importante, não sei como é que você viu, eu queria saber a sua visão. Na final da Libertadores contra o Galo, o Botafogo tem um quarteto ofensivo muito destacado, Almada, Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Savarino, e o Atlético tem o Hulk, o Scarpa, o Paulinho e o Davidson, né? Então, caras tão decisivos podem contar a história de um jogo desse. Queria saber como é que você vê esse confronto, já que o Botafogo é um time tão bem ofensivamente, mas que está, como a gente já falou nessa coletiva, precisando, né, de encontrar o gol novamente, encontrando dificuldades, mas também é um time muito forte na defensiva, né? Então, como fazer para segurar esse quarteto defensivo do Atlético? E aproveitando já para o jogo de amanhã também, o Luiz Henrique está de volta, depois do jogo contra o Vitória, que ele ficou fora, e tem esse confronto contra o Estevão, né, que são dois jogadores que estão na ponta direita na seleção. Como é que você vê esse confronto também, ver semelhanças e diferenças entre eles, quão importante é ter esses nomes em campo? Obrigado. Olha, sobre o quarteto, de facto são 4 nomes da excelência que cada uma das equipas tem. A verdade é que eu espero que a minha defesa esteja mais forte do que a defesa do adversário para podermos contrariar aquilo que possa ser esses 4 jogadores da frente. Mas eu volto a dizer e continuo a dizer que aquilo que é importante é a questão do equilíbrio enquanto equipa. Nós não podemos... Haverá exceções, sim, há algumas exceções, mas aquilo que nós teremos que fazer, e numa final, é podermos depender de todos nós, daqueles que vão jogar, daqueles que vão entrar, daqueles que vão dar o seu contributo, sabendo que, de facto, esses 4 nomes são nomes importantes dentro da equipa, para cada uma delas, mas onde, para mim, aquilo que é o fator decisivo será o comportamento coletivo que a equipa possa ter. Não acredito, é só apenas a minha convicção, de que seja uma final decidida por alguma individualidade, mas que possa ser uma final decidida por aquilo que possa ser uma equipa, que seja mais equipa, que possa ser melhor no momento defensivo, ofensivo, possa ser mais compacta, mais junta, mais
mais solidária, mais ambiciosa. Portanto, acredito que, e é nesse sentido que eu tenho de trabalhar a minha equipa para estarmos preparados para darmos resposta a isso. Relativamente àquilo que é Luís Henrique e Estevão, são 2 belíssimos jogadores, dos melhores que existe no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores de enormíssima qualidade, 2 desequilibradores, 2 jogadores que fazem a diferença para cada uma das equipas, 2 jogadores que têm um papel importante a desempenhar em cada uma delas e que têm também a minha oportunidade de, cada um deles seguramente, de dar o seu melhor para acrescentar às suas próprias equipas aquilo que é o que os treinadores vão pedir e aquilo que nós, a equipa, precisamos de cada um deles. Boa tarde, Arthur. Thalita Gildes, da Rádio Globo. Você falou sobre o Botafogo, ter um dos melhores, apresentar um dos melhores futebol da América do Sul, e a gente viu isso de forma muito forte aqui. Acho que o equilíbrio coletivo talvez seja as 2 palavras que definam esse Botafogo de 2024, né? Mas o que você acha que está faltando nessa equipe para nessas últimas partidas, principalmente a parte ofensiva, né? Defensivamente, se eu não estiver errado, nos últimos 10 jogos foram apenas 3 gols sofridos. É uma equipe muito consistente defensivamente e também é muito consistente não só na parte do ataque, mas criativamente. O que você acha que está faltando, principalmente nesse criativo, para que nessas últimas 3 partidas os cruzamentos talvez tenham sido o principal recurso do Botafogo, uma das principais soluções? Claro que as equipes estão jogando também com linhas mais baixas diante do Botafogo, mas a gente viu um desempenho impressionante diante de um Peñarol com uma linha de 5. O que você acha que está faltando para o Botafogo voltar a ter esse equilíbrio nos 3 setores do campo? Daquilo que lhe posso dizer, e a sua avaliação está corretíssima, aquilo que disse, mas daquilo que eu lhe posso dizer, por vezes falta exatamente isso, é fazer um golo para poder desmontar toda uma estratégia que possa ser nossa e do adversário. Não acontecendo isso, por vezes dá uma sensação também, e à medida que o campeonato está a aproximar-se do fim, que se vai criando uma sensação de alguma ansiedade para que as coisas possam rapidamente acontecer, e quando não acontecem, vai-se perdendo algum discernimento ou alguma fluidez naquilo que fazemos. Portanto, isto é aquilo que eu lhe posso dizer. Sobre aquilo que eu não lhe posso dizer, são coisas que nós temos de trabalhar internamente para poder melhorar, superar e termos a capacidade de estarmos mais próximos de fazer o tal golo que precisamos para desbloquear e desmontar equipas dessa forma. Defensivamente, sim, é verdade que nós tivemos. Eu recordo-me no início, por exemplo, que nós tivemos aqui algumas conversas em que nós fazíamos muitos golos e fazíamos sempre golos, mas também sofríamos, e havia aqui, ou seja, isto nós é difícil estarmos a agradar a gregos e troianos, ou seja, nós andamos aqui sempre a tentar esse tal equilíbrio que é fundamental em cada naquilo que todos nós fazemos, mas creio que demos uma resposta muito positiva naquilo que foi a parte mais sólida da equipa, ou seja, conseguimos defender muito bem. Nesta altura nós somos a melhor defesa do campeonato, não temos concedido oportunidades aos rivais, sofremos um golo, é verdade, no passado jogo, mas recordo que nós não tínhamos, desde o Vasco da Gama, por exemplo, e eram 4 jogos, se não me engano, que nós não concedemos nenhuma oportunidade clara ao adversário. Nenhuma. E isso demonstra o bom trabalho defensivo que temos vindo a fazer. Mas quando falo daquilo que é bom trabalho defensivo, volto a dizer também que o trabalho defensivo começa no Igor, no Tiquinho ou no Júnior Santos. Da mesma forma que se calhar nós não temos feito golos porque o Adrielson, o Barbosa e o Bastos não têm conseguido fazer tudo aquilo que é suposto fazer. Portanto, olhar para isto num todo é sempre muito mais importante para mim e fazer com que esse todo seja sempre mais importante que as partes. Obrigado. Tá. Boa tarde, Duda Mendes, do canal Visão Botafoguense. O senhor falou sobre ansiedade. E como tem sido feito o trabalho de vocês para segurar essa ansiedade nos jogadores e até mesmo a parte psicológica, que com certeza deve bater ali esse tipo realmente de ansiedade mesmo, eles ainda mais por essa reta final, de segurar, de manter a cabeça fria, de fazer o jogo, a leitura de jogo ali na hora. Como é que tem sido para vocês esse trabalho mental e emocional para essa reta final? É um trabalho que tem muitos meses já desta parte, é um trabalho que não pode nunca ser feito numa semana e esperar resultados na semana seguinte. É um trabalho que tem sido feito para que nós possamos ter exatamente esta mesma consistência de desempenho, porque, como devem imaginar, nós tivemos e estávamos na jornada 20 ou 25 e já estávamos a falar daquilo que existem fantasmas de 23. E, portanto, tudo isto não ajuda nada a que aquilo possa ser a estabilidade emocional de cada um dos jogadores. E por isso nós tentamos e blindamos o grupo dessa forma, por isso nós temos a capacidade e a coragem e a abertura para hoje podermos falar nisso. Alguma ansiedade existe? Claro que sim. Há alguns momentos em que criamos alguma instabilidade face àquilo que tem sido o desempenho e não conseguirmos ganhar. Sim, nós próprios, somos nós que sentimos essa instabilidade, somos nós que sentimos essa frustração. Mas isso não pode ser um problema para nós. É momentâneo, é o momento em que nós vivemos e quando estamos tão bem resolvidos para podermos falar sobre isto e abertamente poder dizer que a ansiedade nos condicionou,
ou que a frustração do resultado nos deixou mais chateados. Que o momento em que nós não conseguimos superar adversários que teoricamente eram mais acessíveis, nos deixa mais desconfortáveis. Quando isso tudo acontece, é um bom sinal de que nós estamos bem resolvidos. Porque seguramente nós sabemos que nem sempre tudo corre como nós queremos, mas também sabemos que nem tudo corre sempre mal. E, portanto, em algum momento, em alguma altura, as coisas vão voltar a ser mais próximas daquilo que nós queremos, porque a equipa tem dado essa resposta, em termos de desempenho, em termos de comportamento. Eu não vi nenhum jogador a esconder-se em jogo, nenhum destes jogos que nós fizemos. Nenhum. Não vi nenhum jogador a não querer a bola, a afastar-se, a pôr-se longe daquilo que era a ação. Nenhum. Quando assim é, eu fico convencido de que estou com os jogadores certos, que estão preparados para poder saber que, mesmo na dificuldade, mesmo na crítica, e eles nunca se escondem e estão preparados para poder dizer: presente, estou cá, e é isso que eu quero que possa acontecer. Terça-feira e sábado, nós dizemos: presente, estamos cá e vamos lutar para ganhar.